Olá, eu sou a professora Ana Carla Marquesan, docente do curso de Letras, e aqui nesse vídeo eu gostaria de então fazer uma correção, a correção da atividade sobre o CP encaixado, mais ou menos interrogativo. Então não é um conteúdo de aula, mas é a correção de uma parte, na verdade, da atividade que vocês já realizaram e já entregaram e que muitos alunos ficaram com dúvida em como é feita a análise, tá? Então, o exercício era esse que está projetado agora para vocês. Então, eu vou ler o exercício que vocês já fizeram e já entregaram, né? Sabendo que um CP encaixado pode ser mais interrogativo nas situações. Se o SPEC do CP for preenchido na SS ou né? Se utilizarmos o complementizador C no núcleo C, né? No núcleo do complementizador. Então, observe as sentenças abaixo e tente explicar a agramaticalidade ou a gramaticalidade delas. Então, o que vocês tinham que fazer nesse conjunto de sentenças que eu já vou ler era tentar identificar a partir desses critérios, né, I, por que nós temos as sentenças 2 e a sentença 4 como sentenças agramaticais, que estão marcadas com o asterisco, e por que as sentenças 1, 3 e 5 são sentenças gramaticais, ou seja, sentenças possíveis no português brasileiro. Então, eu acabei desenhando aqui as árvores, né? E eu sugiro que vocês desenhem as árvores, já que ficaram com dúvida. A princípio, a atividade não pedia que se realizasse as árvores, né? Que se realizasse o desenho das árvores, se fizesse o desenho das árvores. Mas já que vocês ficaram, muitos de vocês, né, colocaram bilhetinhos nas respostas dizendo, prof, não entendi muito bem, prof, poderia explicar isso melhor, né? Então, já que muitos ficaram com dúvida, talvez seja interessante que vocês desenhem as árvores dessas 5 sentenças. Como vocês vão ver nos slides que eu vou passar agora, as árvores das 5 sentenças são exatamente iguais, tá? Então, elas são exatamente iguais, o que vai mudar vai ser o complementizador e o movimento ali de um dos constituintes, na verdade, do argumento interno do verbo comer, tá? Então, a sentença em 1, ela é a que está aqui em cima, projetada aqui em cima, né? João perguntou se o menino comeu o bolo. Então, a primeira coisa que vocês tinham que fazer, e daí eu acho que nesse momento da disciplina vocês já não têm mais dúvida, né? Então, vocês verificariam que é uma sentença complexa, né? É uma sentença que tem 2 verbos, teriam que identificar qual é o verbo matriz, qual é o encaixado, vocês veriam, né, que o verbo matriz é o verbo perguntar. O verbo perguntar tem 2 argumentos, um argumento é o João, que é o argumento externo, e o segundo argumento é se o menino comeu o bolo, que é o nosso argumento interno. Então, como é uma sentença declarativa, né, nós iniciamos a árvore aqui no IP e linha I, VP, V linha V. Aqui no VP, eu tenho aqui o nosso verbo perguntar, verbo da sentença matriz. Esse verbo tem o João, aqui como argumento externo, e tem todo esse CP, que é seu menino comeu o bolo, como seu argumento interno, tá? E esse verbo perguntar, ele é um verbo cuja característica, né, é definida como mais interrogativo, ou seja, ele exige que o seu complemento, que o seu argumento interno seja mais interrogativo. E para o argumento interno do verbo perguntar ser mais interrogativo, essa posição aqui, esse CP, que é a chamada do CP encaixado, esse CP ele precisa ter traços mais interrogativos, tá? Então, por ser uma exigência do verbo perguntar. E como é que a gente marca esse CP encaixado como mais interrogativo? De 2 formas, que são as 2 formas que estavam lá no enunciado e que eu reduzi aqui, fiz de uma forma mais condensada. Então, ou eu vou preencher o núcleo C, né, com o complementizador C, o núcleo C aqui, né, o C de complementizador. Então, ou eu preencho esse núcleo C com o complementizador C, ou eu preencho o SPEC do CP. Então, uma das duas coisas. Então, ou eu coloco o C aqui, o complementizador C, ou eu tenho esse SPEC do CP preenchido. Então, para eu ter o SPEC do CP preenchido, eu preciso ter movimento. Para eu ter movimento, eu tenho que desenhar essa árvore na SS, né? Na estrutura superficial. Então, eu desenhei essa sentença em 1, João perguntou se o menino comeu o bolo, na SS aqui, tá? Para vocês identificarem melhor aí no vídeo, eu acabei colocando os índices em colorido, além de colocar as letras, né? Eu coloquei também os índices. Então, só para relembrar, o que a gente tem aqui? A gente tem um movimento do DP, do argumento externo, do verbo perguntar,
lá para o SPEC do IP, né? Temos também o movimento do verbo perguntar para junto da sua flexão, flexão ou, e aqui embaixo nós temos os mesmos movimentos, né? Temos o movimento de menino, né? O argumento externo do verbo comer, lá para o SPEC do IP, e o movimento do radical do verbo comer para junto da sua flexão aqui no núcleo I, tá? Essa sentença, como nós vimos antes, ela é uma sentença que tem um verbo mais interrogativo, então vai exigir que o seu argumento aqui, que o seu CP encaixado, tenha um traço mais interrogativo. Então, no caso aqui, João perguntou se o menino comeu o bolo, a sentença ela é possível, por quê? Porque nós temos essa cláusula aqui atendida, nós temos o SPEC, nós temos o núcleo do CP, né, o núcleo aqui, ó, o núcleo do CP preenchido com o complementador C, tá? Então, que é o que está aqui desenhado. Então, ó, esse CP encaixado, desculpa, deixa eu voltar aqui. Esse CP encaixado, então, tem esse núcleo do CP, né, com o complementador C, que é mais interrogativo. Então, essa seria a sentença 1 e essa seria a resposta da sentença 1. Ela é possível porque esse C, ele é mais interrogativo, ou mais WH, atendendo às exigências do verbo perguntar, que exige que o seu complemento, seu argumento interno, seja mais interrogativo. A sentença 2, a única diferença que nós temos, a árvore é exatamente igual, tanto que, ó, se vocês olharem, eu só copiei e colei, né, a árvore, ela é exatamente igual, mas o que a gente tem aqui? Aqui nós temos uma sentença agramatical, né? Então, o que mudou? Qual foi a mudança que nós tivemos aqui nessa sentença agramatical? Então, o que mudou nessa sentença agramatical foi que agora eu não tenho mais o complementador C. O que eu tenho aqui é o complementador que, e o complementador que, ele é mais declarativo. Então, veja, João perguntou que o menino comeu o bolo. É uma sentença impossível no português brasileiro, tá? Então, esse que aqui, esse complementador que aqui, é o que torna essa sentença agramatical, tá? Então, a única mudança foi aqui. Então, ao invés de um C, eu tenho um que, e o que, ele não entra aqui, não é um complementador mais interrogativo. A sentença 3, eu mantenho o complementador que, e a sentença é possível. João perguntou que bolo que o menino comeu. Então, por que agora eu continuo com o complementador que é um complementador menos WH, menos interrogativo, e eu continuo com uma sentença possível? Por quê? Ó, João perguntou que bolo que o menino comeu. Aqui embaixo, em o menino comeu, aqui na sentença, eu vou olhar aqui em cima, então eu tenho aqui o verbo comer. O verbo comer tem dois argumentos. Um argumento é o menino e o outro argumento é que bolo. Então, esse que bolo, ele nasce aqui como argumento interno do verbo comer e ele se move para esse SPEC do CP, para esse lugar que a gente vai chamar de periferia esquerda da sentença encaixada. Então, aqui eu tenho a minha sentença encaixada, que é o argumento interno do verbo comer, desculpa, o argumento interno do verbo perguntar, como a gente viu antes. Esse verbo perguntar, que saiu daqui, né, exige que o seu argumento seja mais WH. E para esse argumento ser mais WH, o que ele precisa? Ou preencher o núcleo C, com o complementador C, que não é o caso aqui, ou preencher aqui, ó, o SPEC do CP com alguma coisa, que é esse o caso da sentença em 3. Então, vejam, o menino que saiu daqui, né, e se moveu para lá, comeu, que estava aqui, né, e se moveu para lá, que bolo. E esse que bolo, que nasceu aqui, ó, esse que bolo, ele se move na SS pro SPEC do CP. Então, quando esse constituinte que bolo, argumento interno do verbo comer, se move aqui pro SPEC do CP, ele gramaticaliza, ele torna a sentença possível, tá? Então, daí eu teria a sentença, João perguntou que bolo que o menino comeu, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos supor que esse que bolo se mova mais uma vez, se mova lá para cima, para um SPEC do CP, que é o que eu vou colocar agora, que é a sentença 4. Então, que bolo que o João perguntou que o menino comeu? Então, aqui eu tenho mais um movimento. Então, veja, ó, esse que bolo, já vou analisar a sentença. Ele saiu daqui, ele se moveu para cá, que era a sentença 3, que nós acabamos de ver, e
deixou a sentença possível, né? Que era João perguntou que bolo que o menino comeu, sentença possível. E agora, esse que bolo, ele não quis ficar aqui e ele resolveu se mover para cima. Quando ele se move lá para cima, até então nós tínhamos o quê? Nós estávamos desenhando, deixa eu voltar aqui, ó. Até a sentença 3, nós estávamos desenhando sentenças declarativas. Aqui, obrigatoriamente, quando esse que bolo se move aqui para o spec do CP matriz, para a periferia mais à esquerda da sentença, obrigatoriamente a sentença se torna uma interrogativa, uma pergunta, senão não teria um lugar para colocar esse que bolo. O IP estava preenchido aqui pelo João, perguntou, né? Então, eu precisei desenhar aqui o spec do CP porque é uma sentença interrogativa. Então, veja lá, é a mesma sentença. O João perguntou que o menino comeu que bolo. Então, esse que bolo nasce aqui como argumento interno do verbo comer. Ele passa aqui pelo spec do CP, que é o que está desenhadinho aqui, né? Passa aqui pelo spec do CP e se move mais uma vez para a periferia mais à esquerda da sentença, né? Então, aqui seria a periferia esquerda da sentença encaixada, né? Que é o máximo que eu posso ter na sentença encaixada é um CP, e aqui é a periferia esquerda da sentença complexa, da sentença como um todo ou da sentença matriz, certo? Então, a sentença em 4 é agramatical, por quê? Porque novamente aqui no spec do CP encaixado, eu não tenho preenchimento, eu tenho aqui um vestígio, que é o TM, eu tô dizendo, ó, esse que bolo nasceu lá embaixo, como argumento interno do verbo comer, se moveu para cá, passou por aqui, deixou um vestígio e foi lá para cima. Só que a regra vai dizer, ó, que o spec do CP precisa estar preenchido e não com vestígio, não com trace, né? Ele tem que estar preenchido. Então, eu não tenho o spec do CP preenchido e eu não tenho um núcleo C preenchido com o complementador C. Por isso a sentença é agramatical. Agora vejam essa mesma sentença colocando o C aqui, que é a sentença número 5, e daí a sentença volta a ser gramatical. Então, veja lá, que bolo que o João perguntou se o menino comeu? Então, vejam, ó, eu tenho esse que bolo novamente, ó, nasceu lá embaixo, é a mesma sentença. Se moveu aqui para o spec do CP e depois se moveu de novo lá para o spec do CP matriz, para a periferia mais à esquerda da sentença. Como aqui eu não tenho mais esse complementador que e eu tenho o complementador C, a sentença volta a ser gramatical, tá? Então, é isso que era mais ou menos esse o caminho, né? A resposta que eu queria que vocês observassem. Então, vejam, o verbo perguntar, ele vai exigir que o seu complemento, né, que o seu argumento interno seja mais interrogativo, e para o argumento do verbo perguntar ser mais interrogativo, eu vou ter que mexer nesse núcleo C que está aqui. Então, ou preenchendo o spec do CP, ou preenchendo o núcleo C, né, utilizando o complementador C, que é mais interrogativo. O contrário, se o que eu tiver for uma sentença, como eu coloquei aqui, com o verbo achar, ele não é mais interrogativo. Então, o verbo perguntar é mais interrogativo. Então, ele vai fazer exigências para o seu argumento, para que o seu argumento seja interrogativo. Então, ou uma interrogativa indireta, que são essas que eu acabei de sublinhar, ou uma interrogativa direta, como a 4 e a 5. O verbo achar, ele é um verbo considerado mais declarativo. Então, vejam que ele vai se comportar exatamente ao contrário do que o verbo perguntar, tá? Então, ele vai se comportar exatamente ao contrário, né? De forma contrária ao verbo perguntar. Então, veja lá. Eu tenho a sentença 1, João perguntou se o menino comeu o bolo. E daí o que eu fiz foi simplesmente trocar esse verbo perguntar pelo verbo achar. Então vejam lá, trocando o verbo perguntar pelo achar, João acha se o menino comeu o bolo, que eu vou ter uma sentença agramatical. Com o verbo perguntar, eu tinha uma sentença gramatical. Em 2, João perguntou que o menino comeu o bolo, aqui eu tenho uma sentença agramatical, porque eu tenho aqui um complementador que. E aqui com o verbo achar, eu tenho uma sentença gramatical possível. João acha que o menino comeu o bolo. João perguntou que bolo que o menino comeu, eu tenho uma sentença possível, mas com o verbo achar eu vou ter uma sentença impossível, agramatical. João acha que bolo que o menino comeu. Que bolo que o João perguntou que o menino comeu, ela é ruim, porque eu não tenho aqui
o spec do CP preenchido. E a 4 vai ser perfeita com o verbo achar. Que bolo que o João acha que o menino comeu? E a 5 também, né? Que bolo que o João perguntou se o menino comeu? É perfeita, tem o complementador se. E se eu utilizo o verbo achar, eu já vou ter uma sentença gramatical. Que bolo que o João acha se o menino comeu, tá? Então, o que vai mudar aqui? Quando eu tenho um verbo mais interrogativo, o meu argumento, o complemento desse verbo vai ter que ser ou com o complementador se ou com o spec do CP preenchido na SS. Quando eu tenho um verbo que é menos WH, que é menos interrogativo, eu vou ter o contrário. Então, ou eu tenho a utilização do complementador que é o caso aqui em 2, por exemplo, é o caso aqui em 4, ou eu não vou ter o spec do CP preenchido na SS, que é o caso aqui D4, né, em que esse que bolo saiu daqui, se move para cá e depois se move para a periferia esquerda da sentença, né? E não é o caso, por exemplo, daqui, né, do 3, em que eu tenho que bolo preenchendo o spec do CP e, portanto, a sentença é agramatical. Tá? Então, vocês podem brincar com essas sentenças encaixadas para verificar se o verbo da matriz é mais WH ou é menos WH, é mais interrogativo ou é menos interrogativo. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Se ficaram com alguma dúvida ainda, é só perguntar, estou à disposição. Um abraço e até mais!